aqui com o João Pedro Cuti Dias, nosso analista, nosso comentarista, que na semana passada foi até o município de Ribas do Rio Pardo, em Mato Grosso do Sul. Fica a cerca de 80 quilômetros em direção ao leste do estado, 80 quilômetros de Campo Grande, a capital. Lá ele visitou a propriedade da família Zarte, que pratica agricultura sustentável. Sustentável não, agricultura sustentável sim, claro, mas o termo não é esse que eu queria usar. Agricultura regenerativa e também a pecuária regenerativa. João Pedro, boa tarde. Gostou da visita? Boa tarde. Na realidade foi um curso, né, que é um grupo, dois pesquisadores de Tocantins têm na fazenda deles, onde eles desenvolveram um modelo da pecuária, usando a própria pecuária para melhorar a pastagem e, consequentemente, ter uma condição de alta produtividade, alta concentração de animais e com custo reduzido. Achei interessante que a pastagem do gado, o pastoreio do gado, contribui para melhorar a terra. Esse é o segredo. Esse é o segredo, é você concentrar o gado. Aliás, eles adaptaram um processo que existe há centenas de milhares de anos na África. Na África é isso que acontece. Essas manadas de gunus, búfalos, vários ruminantes, eles andam de um lugar para outro atrás do pasto mais novo, que está mais brotado. E eles ficam tudo junto, tudo agregado. Por quê? Porque se eles ficarem soltos no espaço, os predadores, leões, leopardos, fazem a festa. Então eles têm que ficar juntos. Então, hoje aqui não temos leão nem leopardo para segurar os animais, nós temos cerca elétrica. Legal. Bom, o João Pedro gravou 2 entrevistas com o patriarca da família Zarte e com a filha Adriane Zarte, que hoje é uma referência não só no Brasil, mas fora do país também, para a chamada pecuária de bem-estar animal, mas isso é um outro assunto. Vamos acompanhar a entrevista primeiro. Zarte, você que é um agrônomo praticante, militante, você assumiu essa fazenda há pouco tempo, 2, 3 anos atrás, e está fazendo uma revolução nela. Por que você escolheu usar esse método de pecuária avançada? Então, pecuária é uma ferramenta da pecuária regenerativa, né? Ou da agricultura regenerativa, sustentável. Né? E lá nos primórdios, né, da nossa faculdade de Santa Maria, nós tivemos esses ensinamentos que na época a gente meio que relegou porque a nossa busca era por uma agricultura empresarial, de insumos e tal. Muito química. Muito química. Mas aquilo ficou na minha mente, tanto que na agricultura hoje nós já estamos praticando uma agricultura sustentável, substituindo praticamente a maioria dos químicos, principalmente os fungicidas, que são os mais perniciosos. A questão da fertilização também, nós estamos utilizando compostagem, pó de rocha, fosfato reativo, enfim, procurando sair dessa dependência dos químicos, né, que nos torna, de uma certa forma, reféns dessas empresas e que não são eficientes, né, porque estão sempre trocando de moléculas e outros produtos e a planta adquire resistência a determinados insetos. E aumentou muito o custo da produção também, né? E o custo lá em cima. Quando nós assumimos a fazenda, ela não comportava nenhuma unidade animal por hectare. Hoje nós estamos com quase 2 unidades e a nossa meta é 4 unidades por hectare. O que a gente nota aqui nesse curso aqui nessa fazenda é a evolução do pasto, né? É impressionante, mudou a fazenda, ela estava, pasto, né? Quando nós compramos, ela estava totalmente degradada, com invasoras, e esse sistema consegue de uma forma natural, apenas com a ajuda dos animais e sem a utilização de químicos, reformar esses pastos, né? Regenerar essas pastagens de uma forma natural, usando o esterco e a urina do bovino, e o controle das invasoras também dessa forma mecânica, digamos assim, pelo pisoteio. E a maioria das plantas consideradas invasoras, na verdade, são espécies que o gado seleciona e termina comendo também. Adriane, você está aqui na região de Ribas, disputando com os eucaliptos, um solo arenoso, e você está conseguindo produzir, colocar animais com alto valor genético, cruzados, ambos com Nelore, produzindo. Qual a razão que você está, por que razão você está adotando esse modelo do ultra adensamento?
Olha, quando a gente chegou nessa fazenda, ela era, assim como a maioria das fazendas aqui da região de Ribas, já bastante degradada. O pasto ele não tinha vigor para crescer. E a gente precisa fazer uma pecuária produtiva, lucrativa, né? E não tinha, a pecuária é muito difícil conseguir sustentar com um aporte grande de investimento. Então, a gente não tinha condições de investir em adubação, em correção do solo, né? Então a gente optou por utilizar o próprio gado para nos ajudar a melhorar a terra. Então por isso que a gente optou fazer com a regenerativa, porque a gente acredita que quando a gente consegue encontrar um equilíbrio entre planta, solo, animal e homem, tudo fica muito mais fácil, muito mais natural, muito mais produtivo também. Então a gente usa, né, o gado de forma muito mais adensada para ele colher o capim de forma eficiente, sem seletividade e concentrar a adubação na terra. Muito bem. Bom, primeiro o João Pedro entrevistou o Rogério Zarte, que é o patriarca da família, e depois a filha dele, que é a Adriane Zarte, que, como disse agora há pouco, ela percorre vários lugares, várias regiões. Parece que agora está no exterior, não é, João Irlanda. Pedro? Ela dá cursos sobre manejo de bem-estar animal, enfim. É um trabalho de agricultura e de pecuária totalmente focado, primeiramente na sustentabilidade, no bem-estar animal e também no aproveitamento. Isso aqui é interessante, o João Pedro vai falar sobre isso. O aproveitamento do gado para fazer a correção, o melhor uso do solo e aumentando a produtividade, João Pedro, fugindo dos custos de produção dos químicos. Eles pegaram uma área totalmente degradada e começaram a recuperá-la. Hoje, com esse manejo que eles fazem, eles colocam o equivalente a 1.000 animais por hectare, ou seja, uma concentração muito... Quanto? 1.000 animais por hectare. Mas é um lote, lá nesse caso, eles tinham um lote de 300 novilhas, meio sangue Angus com Nelore, que ficava num espaçamento de 50 por 70, 3.500 metros quadrados, que é 1/3 de hectare. Ou seja, eles ficavam ali e comiam e estercavam, urinavam e tal. Aí passava 2, 3 horas e o gerente da fazenda ia lá, mudava a cerca para mais 50 metros para frente. Então eles iam pegar outro capim novinho, bem brotado, tal, de alta fertilidade e faziam o mesmo processo. Eles rodavam, acho que tinha lá 5, 6 lotes desses durante o dia, ia trocando. Ia deixando para trás a água estava lá atrás, o animal comia e vinha beber a água depois para matar sua sede. E com isso, ele comia tudo, praticamente. Ele mantinha o pasto, baixava bem o pasto, as invasoras ele quebrava, algumas delas ele comia, as plantas invasoras. Quando a gente olhava os pastos que já estão há um pouco mais de 1 ano nesse processo, não se encontrava invasoras. E eles não usaram químico, não usaram nada lá. Só a pata do animal e um pasto que vinha com vigor. Por quê? Porque esse pasto depois ele passava 30, 40 dias descansando. A partir desse período voltava novamente daquela maneira. E como é que ele fazia isso? Fazia com cerca elétrica, que é uma coisa simples, barata e eficiente. Ele ia trocando ia fazendo uma escadinha praticamente, e o animal ia comendo e comia. Aí ele passava 2, 3 horas, ia lá, trocava a cerca, dava mais 50 metros para ele, mais 3.500 metros quadrados, e ele voltava a comer, tinha o volume. Assim ele faz permanentemente. O animal engorda, fica muito dócil. Você viu uma foto, uma menininha lá chegando a oferecer para a novilha o capim ali, mostrando para ela. Ela fica manso, ficam fácil de trabalhar, não se estressam. E aí você tem um processo de recuperação do solo. Recuperação do solo com o quê? Com o próprio esterco do animal, com a urina. Hoje aqui no Centro-Oeste, você não vê uma placa de esterco ficar mais que 10, 12 horas. Lá também, com 4, 5 horas já está o besouro enterrando isso aí, levando esse esterco lá para baixo, junto à raiz da forrageira. Isso
que foi feito na África pelos animais, nós aqui estamos fazendo com os bovinos e, em vez de usar leão e leopardo e outro predador, outro carnívoro para manter o rebanho junto, a gente usa a cerca elétrica. Não tem nenhuma tecnologia nova, mas pegou-se lá de trás, né, para fazer isso. Bom, a doutora Cacilda comentava conosco nas pesquisas que ela fez, que ela buscava pastos na África, era com esse objetivo, pastos que aguentavam alto pisoteio, que aguentavam uma alta densidade de animais em cima deles. Muito bom, João. Vamos falar desse assunto em outras ocasiões, porque agora eu queria mudar para a nossa balança comercial, que foi divulgada agora à tarde pela Secretaria de Comércio Exterior, os números referentes até a segunda semana deste mês. Vamos começar com a tela da carne bovina. O que o Brasil exportou em 9 dias úteis até a segunda semana deste mês? Na primeira coluna, MD, é a média diária exportada. O acumulado, você vai multiplicar essa média diária por 9 dias e, por fim, a variação em relação à média diária de abril do ano passado. Olha só, 4.800 toneladas, a gente está acostumado aqui a 8.000, 9.000, 7.000, e depois da suspensão das exportações para a China, suspensão que já foi revogada, o volume caiu para 4.800 toneladas, com queda de 42% em relação a abril do ano passado, João Pedro. A média do ano passado das exportações para a China foram de 50% das exportações totais brasileiras, que geraram 60% do faturamento dos 13 bilhões de dólares. E, aparentemente, ainda não aparece nas estatísticas do Ministério as exportações para a China. De acordo com alguns analistas, isso vai demorar alguns dias, algumas semanas. Dizem que de 30 a 40 dias até fazer o processamento e tal. Tomara que essa aconteça o mais breve possível, porque a ausência da China no mercado externo atrapalha bastante a gente. Vamos ver o preço. O preço também tem uma diferença muito grande entre a tonelada agora, em abril, e abril do ano passado. Olha só. Em abril do ano passado, 6.208 dólares a tonelada. Agora, 4.629 dólares a tonelada. 25% a menos, João Pedro. A ausência da China mostra também isso, porque o preço médio que eles pagam pela carne nossa é acima desse valor. Como eles não estão comprando, nós estamos vivendo um momento de uma queda no valor médio da carne exportada pelo Brasil. Agora, o que nós temos de cenário para frente? De acordo com o Departamento de Agricultura americano, os chineses deverão comprar acima de 3 milhões e 400 mil toneladas. Se eles comprarem 40% desse volume do Brasil, nós estamos falando 40% daria um volume superior a 100 mil toneladas mês do Brasil. Só do Brasil. Esse volume, 3 milhões por ano, né? Por ano, 3 milhões por ano. E o Brasil é o grande fornecedor. Então, a expectativa é a de que nós tenhamos esse grande volume que a gente estava acostumado a acompanhar dos chineses de volta em breve. É uma questão de esperar o processamento, porque os chineses já voltaram a comprar. Só que, segundo até a Datagro Consultoria, nós levamos de 30 a 40 dias para registrar aquilo que foi e o resultado apareça na balança comercial, como a gente viu hoje. O Brasil poderá chegar a 1 milhão e 400 só para o mercado chinês. Eu queria mostrar as exportações rapidamente de suíno e de frango. Também eu fiquei surpreso, João Pedro, o bom volume das duas carnes. Suíno, 5.440 toneladas por dia, foram 9 dias. Mais de 49 mil toneladas até agora, com um aumento perto de 27% em relação à média diária exportada um ano atrás. E o frango também surpreendeu positivamente, 25.500 toneladas por dia, já está perto de 230 mil toneladas até agora,
e também 25% de alta em relação ao ano passado. Não, os dois são números excepcionais. O frango, nós exportamos 4,5 milhões ano passado. Seguindo esse ritmo, a gente passa de 5 milhões de toneladas. Indiscutivelmente, é o maior exportador de carne de frango. Vantagem brasileira, não teve nenhum caso de gripe aviária. Ao contrário dos concorrentes nossos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, que tiveram problema de gripe aviária. O suíno, aparentemente a China deve estar aumentando as compras de carne suína brasileira, porque ela consumiu muito em 2019 e 2020, depois com a recomposição do rebanho diminuiu, porém fala-se, o mercado não tem certeza absoluta do impacto da possível novos focos de peste suína africanas na China. E por isso que uma das razões é que nós estamos mostrando esse volume significativo. E isso é muito bom para a suinocultura, que teve um ano muito ruim o ano passado, em fruto desse excesso de carne no mercado, que derrubou os preços tanto no mercado interno como na exportação. Mas infelizmente o indicador de preço do suíno, CPEA, tem caído bastante, apesar desse bom momento das exportações. O que ameniza um pouco é que os dois produtos que fazem o custo do suíno que são responsáveis por 70% do custo suíno, que é o milho chegou a R$100 ano passado, hoje está 70. Caiu bem. E o farelo de soja também está caindo, menos de 2.300. Então, isso ameniza um pouco esse problema, Zé. Não resolve, ameniza.